Prepare-se para uma revelação que pode transformar completamente a forma como você vê o pecado sexual. A Bíblia está repleta de advertências sobre diversos pecados. Somos chamados a resistir ao diabo, a orar para não cair em tentação, a não matar, a não adorar ídolos. No entanto, quando chegamos à questão da imoralidade sexual, algo muda drasticamente. Em 1 Coríntios 6,18, o apóstolo Paulo não nos orienta a resistir ou orar. Ele vai direto ao ponto. Fujam da imoralidade sexual. Esse comando não é apenas claro, é urgente. E isso deve acender um alerta em você agora. Não há espaço para negociação, nem uma proposta de confronto. A única resposta aceitável? Fugir. Você já se perguntou por que Deus trata o pecado sexual de maneira tão diferente? Para descobrir, precisamos ir além da superfície e mergulhar nas profundezas de como esse pecado afeta não só o corpo, mas também a mente, as emoções e o espírito. Ao contrário de outros pecados que podem parecer mais externos ou esporádicos, o pecado sexual tem um poder perigoso de enraizar-se no mais profundo do nosso ser, distorcendo nossa percepção, obscurecendo nosso julgamento e, o pior de tudo, nos afastando de Deus. Paulo nos diz para fugir. Mas pense bem, quando você foge, é porque o perigo é real, não é um jogo. Fugimos de zonas de guerra, de incêndios, de animais selvagens. O uso dessa palavra não foi por acaso. Fugir é a palavra que carrega o peso de um aviso de vida ou morte. A mensagem aqui é clara. O pecado sexual é uma ameaça imediata à sua vida espiritual. Assim como você fugiria de um prédio em chamas, precisa escapar dessa tentação com a mesma velocidade e determinação. Não há tempo para hesitação. Nada de racionalizar. Apenas fuja. Parece drástico, não? Especialmente em uma cultura que glorifica o comportamento sexual e minimiza as consequências. Mas lembre-se, a sabedoria de Deus vai além das modas culturais passageiras. Ele enxerga o quadro completo. Ele sabe o impacto devastador que o pecado sexual tem em sua vida, não apenas agora, mas no futuro. E por que o pecado sexual é tão perigoso? Paulo explica. Enquanto outros pecados afetam coisas fora de nós, o pecado sexual é contra o próprio corpo. Há algo extremamente íntimo e devastador nele. Ele nos afeta de maneira única, mexendo não apenas com nosso corpo, mas com nossa mente, emoções e espírito. Ao nos entregarmos a esse pecado, estamos usando nosso corpo, o templo sagrado do Espírito Santo, para profanar o propósito que Deus nos deu. 1 Coríntios 6:19-20 nos lembra de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que nos foi dado por Deus. Não pertencemos a nós mesmos. Fomos comprados por um preço altíssimo e devemos glorificar a Deus com nosso corpo. Quando pecamos sexualmente, estamos profanando esse templo, violando o que deveria ser sagrado. Você sabia que o pecado sexual tem um poder devastador, capaz de escravizar a alma de uma forma única? Diferente de outros pecados que podem ser ocasionais, o pecado sexual atua como uma armadilha, se transformando em um vício que nos prende cada vez mais. Quanto mais cedemos, mais difícil é escapar. Imagine-se preso em uma teia pegajosa, onde cada movimento só aumenta o aperto. Essa é a natureza destrutiva do pecado sexual. Mas por que isso acontece? Porque a sexualidade foi criada por Deus para ser uma força unificadora dentro do casamento, fortalecendo o vínculo entre marido e mulher. Fora desses limites, essa força não perde seu poder. Pelo contrário, ela se torna uma arma devastadora, capaz de destruir vidas. E é exatamente sobre isso que o apóstolo Pedro nos alerta em 2 Pedro 2:21. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. O pecado sexual promete prazer, mas o que ele entrega é prisão. E a prisão começa de maneira sutil, talvez com um simples olhar, um pensamento passageiro, mas rapidamente se transforma em uma obsessão. De repente, você se encontra preso em um ciclo de culpa, vergonha e comportamento compulsivo. Sem perceber,
está entregando sua liberdade espiritual a algo que apenas devora sua energia e consome sua alma. Quer um exemplo claro disso? Vamos olhar para a história de Sansão, em Juízes capítulos 13 a 16. Ele foi escolhido por Deus para libertar Israel dos filisteus. Tinha uma missão divina e um propósito sagrado. Mas ao longo de sua vida, Sansão foi desviado por uma fraqueza, o pecado sexual. Repetidamente, ele foi atraído por mulheres que o afastaram de seu caminho. E você pode estar se perguntando: como um homem com tanta força foi derrotado? A resposta está no poder destrutivo do pecado sexual. Sansão, dotado de força sobrenatural, escolhido desde o ventre de sua mãe, perdeu tudo por causa de seus desejos incontroláveis. Ele ignorou os conselhos de seus pais e de Deus, deixando-se dominar por suas paixões. Em Juízes 14, 1 a 3, vemos Sansão se apaixonando por uma mulher filisteia, indo contra o conselho de seus pais. Mais tarde, ele visita uma prostituta em Gaza, Juízes 16, 1, e finalmente cai nas garras de Dalila, que o trai, levando-o à sua captura, Juízes 16, 4 a 21. Em cada uma dessas situações, o pecado sexual falou mais alto que seu chamado divino. E o resultado? Destruição. Sansão tinha tudo a seu favor: força física, um chamado especial e o favor de Deus. Mas ele deixou que o pecado sexual ditasse seu destino. E quantos de nós estamos trilhando o mesmo caminho? Agora, pense um pouco. O que te domina? Será que você está permitindo que o pecado sexual destrua sua missão e o propósito que Deus tem para a sua vida? A história de Sansão é um alerta para todos nós. Você sabia que a obsessão com o pecado sexual pode ter consequências devastadoras, muito além do que imaginamos? O caso de Sansão é um exemplo poderoso de como a incapacidade de fugir desse pecado pode nos desviar do propósito divino e levar à nossa ruína total. Sansão, o homem destinado a ser o libertador de Israel, acabou cego, fraco e preso em uma cela filisteia, desperdiçando todo o seu potencial e deixando sua missão inacabada. Essa é uma lição crucial para todos nós. O pecado sexual tem o poder de nos desviar completamente do propósito que Deus tem para nossas vidas. Sansão não caiu de uma vez. Sua queda foi um processo gradual, começando com pequenas concessões e desvios que eventualmente o levaram a uma total ruína. Quando o encontramos em Juízes 16, 21, o cenário é devastador. Então os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza, amarrado com correntes de bronze, e o colocaram para girar um moinho na prisão. Imagine isso. O homem que deveria ter sido um símbolo de força e libertação para Israel, agora se tornou um símbolo de fraqueza e escravidão. Os olhos de Sansão, que frequentemente o levaram ao pecado, agora são uma marca de sua derrota. A força sobrenatural que Deus lhe deu foi substituída por correntes de bronze, e em vez de liderar Israel à vitória, ele foi reduzido a girar um moinho, como um animal escravo para os inimigos que deveria ter derrotado. Isso nos mostra a capacidade devastadora do pecado sexual de distorcer nosso pensamento e raciocínio. Quantas vezes ouvimos histórias trágicas de pessoas que abandonaram seus cônjuges, filhos e responsabilidades devido a casos extraconjugais? Quantos líderes e pastores viram suas carreiras e reputações destruídas por escândalos sexuais? O pecado sexual tem o poder de nublar nosso julgamento, fazendo-nos tomar decisões irracionais que nunca consideraríamos em circunstâncias normais. Provérbios 6:32 nos alerta: mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Esse versículo ilustra como o pecado sexual afeta nossa capacidade de pensar racionalmente. Pessoas que normalmente são sensatas e responsáveis podem agir de maneira completamente irracional sob a influência do desejo sexual ilícito. Vemos isso em figuras bíblicas como Davi, que arriscou seu reino
e sua relação com Deus por uma noite com Batseba, ou Sansão, cuja vida foi repetidamente colocada em perigo por suas paixões. Até mesmo José, um exemplo de integridade, entendeu que a única resposta segura à tentação sexual era fugir. Em Gênesis 39, 12, ele é descrito assim: ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Venha, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Essa distorção do pensamento não acontece da noite para o dia. Geralmente começa com pequenas concessões, como um olhar inocente ou uma fantasia aparentemente inofensiva. Mas essas pequenas concessões abrem a porta para maiores enganos, até que nos encontramos fazendo coisas que nunca imaginamos. É por isso que a Bíblia nos adverte com tanta veemência a fugir da imoralidade sexual. Não importa quão espiritual ou forte você seja, ninguém está imune aos efeitos devastadores desse pecado. Você já percebeu como a tentação sexual pode ser avassaladora? A Bíblia nos dá um guia claro sobre como enfrentar essa batalha. Fuja da imoralidade sexual. Isso não é um sinal de fraqueza, mas uma estratégia de sabedoria. A verdade é que nossa força de vontade muitas vezes não é suficiente para enfrentar esse desafio. Precisamos adotar uma abordagem proativa para proteger nossa integridade. A primeira lição é clara: criar distância física e emocional das situações que nos expõem à tentação. Isso pode significar evitar lugares, situações ou até relacionamentos que sabemos que nos deixam vulneráveis. Em um nível mais prático, pode envolver instalar filtros em nossos dispositivos eletrônicos ou buscar apoio e responsabilidade de amigos confiáveis. Mas a luta contra a imoralidade sexual vai além das ações externas. Como Jesus ensinou em Mateus 5, 27 a 28, vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Isso nos mostra que a batalha contra o pecado sexual começa na mente e no coração. Portanto, fugir da imoralidade sexual também envolve estar vigilante contra pensamentos e desejos impuros. É um processo contínuo de renovação da mente, como Paulo nos orienta em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não estamos abandonados nessa luta. O poder de Cristo é mais do que suficiente para nos libertar de qualquer pecado, inclusive o sexual. 1 João 1,9 nos lembra: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. No entanto, a verdadeira sabedoria está em fugir ao primeiro sinal de tentação sexual e não em testar nossos limites. A história da mulher adúltera em João 8 é um exemplo poderoso de redenção. Quando todos estavam prontos para condená-la, Jesus ofereceu perdão e uma nova chance dizendo: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. João 8:11. Este é o coração do Evangelho. Através de Cristo, podemos ser perdoados, purificados e capacitados para viver em santidade. Mas é crucial entender que a graça não é uma licença para pecar ou brincar com a tentação. Paulo aborda isso claramente em Romanos 6, 1-2. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? A graça de Deus nos liberta do poder do pecado, mas também nos chama a uma vida de santidade. Fugir da imoralidade sexual reconhece nossa vulnerabilidade ao pecado e o poder de Deus para nos libertar. Não fugimos porque não confiamos no poder de Deus, mas porque respeitamos o poder do pecado para nos enganar e valorizamos a liberdade que Cristo conquistou para nós a um preço tão alto. Outro aspecto crucial a considerar é que o pecado sexual nos separa de Deus. Em Romanos 6:23, Paulo nos lembra:
O salário do pecado é a morte. Esta morte não é apenas física, mas espiritual, uma separação de Deus. Quando nos deixamos envolver pelo pecado, estamos, na prática, nos afastando de Deus. E ao nos afastarmos dele, estamos caminhando em direção à morte espiritual. Essa realidade sombria é um dos motivos mais convincentes para evitar a imoralidade sexual. O pecado, por sua própria natureza, constrói uma barreira entre nós e Deus. Isaías 59:2 ilustra isso com clareza. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O pecado sexual, em particular, possui um poder único de nos distanciar de Deus. Isso ocorre porque envolve uma intimidade que foi reservada para o contexto sagrado do casamento, que é uma imagem do relacionamento entre Cristo e a Igreja, conforme Efésios 5:31-32. Ao profanar essa intimidade através do pecado sexual, estamos rejeitando o plano divino e optando por nossos próprios caminhos. Essa separação de Deus não é apenas um conceito teórico. Ela tem consequências práticas e emocionais profundas em nossas vidas. Pode se manifestar como um sentimento de distância de Deus, uma dificuldade em ouvir sua voz ou sentir sua presença. Pode nos levar a evitar a oração e a leitura da Bíblia devido à culpa e à vergonha. Com o tempo, pode até nos fazer duvidar do amor de Deus por nós e da realidade da nossa salvação. É um estado espiritual perigoso e doloroso. É exatamente por isso que Deus, em seu amor, nos adverte com tanta intensidade contra o pecado sexual. Pergunte a si mesmo: vale a pena trocar momentos de prazer temporário por uma eternidade de dor? Vale a pena sacrificar seu relacionamento eterno com Deus por alguns relacionamentos casuais? A resposta é claramente não. Não há estado mais elevado, satisfatório ou pleno do que estar na presença de Deus. Por que trocaríamos isso por algo tão passageiro e, no fundo, insatisfatório? Essa é uma pergunta crucial que precisamos fazer quando enfrentamos a tentação sexual. É fácil se deixar seduzir pelo prazer imediato e ignorar as consequências a longo prazo. Mas a Bíblia nos exorta a ter uma visão eterna. Em 2 Coríntios 4:18, Paulo nos instrui: fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O pecado sexual pode oferecer prazer momentâneo, mas é efêmero. Em contraste, nosso relacionamento com Deus é eterno. Quando colocamos as coisas nessa perspectiva, a escolha se torna evidente. Hebreus 11:25 fala de Moisés, que optou por ser maltratado com o povo de Deus, em vez de desfrutar os prazeres temporários do pecado. Moisés compreendeu que os prazeres do pecado são passageiros, mas as recompensas da obediência a Deus são eternas. Da mesma forma, precisamos cultivar essa visão eterna em nossa luta contra o pecado sexual. Devemos continuamente nos lembrar do incomparável valor de nosso relacionamento com Deus e da alegria duradoura que vem de viver em obediência a Ele. Como Davi declarou no Salmo 16:11: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Esta é a verdade que precisamos gravar em nossos corações e mentes. Nenhum prazer terreno, por mais intenso que seja, pode se comparar à alegria de estar na presença de Deus. É por isso que somos chamados a abandonar os pecados da carne e abraçar uma vida guiada pelo Espírito Santo, uma vida de pureza e obediência à palavra de Deus. Paulo nos oferece uma chave poderosa para vencer o pecado sexual em Gálatas 5:16. Viva pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Esse versículo não é apenas uma instrução, mas uma estratégia transformadora. Viver pelo Espírito não se trata apenas de força de vontade ou seguir regras. Trata-se de cultivar um relacionamento profundo e constante com o Espírito Santo, permitindo que ele guie nossos pensamentos, desejos e ações.
Quando vivemos pelo Espírito, descobrimos uma transformação interna. Nossos desejos começam a se alinhar com os de Deus. As tentações que antes nos atraíam perdem o poder sobre nós à medida que experimentamos a verdadeira alegria e satisfação de andar com Deus. Paulo descreve essa transformação em Gálatas 5:22-23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio, a capacidade de controlar nossos impulsos e desejos, é um fruto essencial do Espírito. Isso significa que, ao permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós, ganhamos a força necessária para resistir à tentação sexual e viver em pureza. Mas atenção! Viver pelo Espírito não acontece por acaso. Requer uma decisão consciente de nossa parte. Devemos cultivar diariamente nossa relação com Deus por meio da oração, do estudo da Bíblia e da obediência. Como Paulo diz em Romanos 8:13, se viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Há um aspecto crucial que não podemos ignorar. O pecado sexual abre portas espirituais que muitas vezes não podemos prever. Quando nos envolvemos em pecado sexual, pecamos contra nosso próprio corpo, como Paulo afirma. Mas há mais do que isso. Em 1 Coríntios 6,16, Paulo escreve: vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Este versículo revela que a união sexual cria um vínculo espiritual profundo entre as pessoas envolvidas, independentemente do contexto. Mesmo em encontros casuais ou ilícitos, um vínculo espiritual é formado. No contexto do casamento, essa união espiritual é bela e sagrada, mas fora dos limites estabelecidos por Deus, pode resultar em conexões espirituais negativas ou destrutivas. Em casos extremos, isso pode até abrir portas para influências demoníacas em nossas vidas. É por isso que Paulo adverte em 2 Coríntios 6,14: não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois que têm em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas. Embora esse versículo frequentemente se aplique ao casamento, o princípio se estende a todas as formas de intimidade sexual. Você já parou para pensar no preço real do pecado? Quando nos envolvemos ativamente no pecado, estamos não só escolhendo um prazer momentâneo, mas também nos afastando, passo a passo, de Deus. Esse afastamento não é apenas uma sensação vaga, é um caminho certo para a morte espiritual. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Cada vez que cedemos à imoralidade sexual, nos colocamos em uma estrada perigosa, com consequências muito maiores do que podemos imaginar. O que você está escolhendo? Isaías 59:2 deixa isso bem claro. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso, ele não os ouvirá. Pense nisso por um momento. O pecado sexual, em particular, tem um poder único de nos afastar de Deus. Por quê? Porque ele invade algo sagrado. A intimidade que deveria ser reservada para o casamento, que é uma representação do relacionamento entre Cristo e a Igreja. Efésios 5:31-32. Quando profanamos essa intimidade, estamos essencialmente dizendo não ao plano perfeito de Deus e sim aos nossos próprios desejos. Você sente isso? A separação de Deus não é apenas um conceito teológico, é uma experiência real. Ela se manifesta de maneiras práticas em nossas vidas. Uma sensação de distância, a incapacidade de sentir a presença de Deus ou ouvir sua voz. E talvez o mais devastador, pode nos levar a evitar a oração e a leitura da Bíblia por causa da culpa que consome. Já passou por isso? Talvez isso esteja acontecendo agora. Se não for interrompido, esse ciclo pode fazer você duvidar do amor de Deus e até da sua salvação. Isso é sério. A luta contra o pecado sexual não é fácil, mas vale a pena. Precisamos constantemente
lembrar do valor incomparável de estar em comunhão com Deus. Como Davi declarou no Salmo 16:11: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Esse é o prazer que você quer, um prazer que nunca acaba. Você já experimentou a verdadeira alegria de estar na presença de Deus? Nenhum prazer terreno, por mais intenso que seja, chega perto dessa alegria. É incomparável, e é por isso que Deus nos chama a deixar os pecados da carne e a nos entregar a uma vida guiada pelo Espírito Santo, uma vida de pureza e obediência à sua palavra. Paulo nos lembra em Gálatas 5:16: Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Essa é a chave. Não estamos falando de seguir regras rígidas ou confiar apenas na força de vontade. Isso vai além. Viver pelo Espírito é sobre cultivar um relacionamento profundo, contínuo e transformador com o Espírito Santo. Imagine isso, quando você permite que ele guie seus pensamentos, desejos e ações. Algo poderoso acontece. Seus desejos começam a se alinhar com os de Deus. E o que antes te tentava perde o poder sobre você. À medida que você experimenta a alegria e a satisfação de andar com Deus, as tentações perdem sua força. Agora preste muita atenção. O pecado sexual não é perigoso apenas no físico. Ele abre portas espirituais, e muitas vezes não fazemos ideia do que está por trás dessas portas. Quando pecamos sexualmente, estamos pecando contra nosso próprio corpo, como Paulo nos ensina. Mas isso vai além. Você sabia? Cada união sexual cria um vínculo espiritual entre as pessoas envolvidas. Não importa se é um encontro casual ou um relacionamento ilícito, há uma conexão espiritual sendo formada. O sexo foi projetado por Deus para ser algo belo, um laço espiritual no contexto do casamento. Mas fora desses limites, as consequências podem ser espiritualmente devastadoras. Podem surgir vínculos espirituais não saudáveis e até destrutivos. Em casos extremos, essas portas abertas podem permitir influências demoníacas em nossas vidas. Por isso Paulo adverte em 2 Coríntios 6,14: Não se ponham em julgo desigual com descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Embora este versículo se aplique muitas vezes ao casamento, o princípio é ainda mais amplo. Toda forma de intimidade sexual com alguém que não compartilha da sua fé ou dos seus valores coloca você em vulnerabilidade espiritual. A sexualidade é muito mais que física. Ela é espiritual. Foi projetada por Deus para criar um laço sagrado entre marido e mulher. Gênesis 2:24 nos ensina: Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Você já parou para pensar no poder espiritual que o ato sexual carrega? Acredite, não é apenas uma questão física ou emocional. Desde o princípio, Deus nos revela uma verdade profunda em Gênesis 2:24. Os dois se tornarão uma só carne. Esse princípio não se limita ao casamento. Mesmo quando distorcido pelo pecado, esse vínculo espiritual permanece, e muitas vezes ignoramos essa realidade na nossa cultura moderna. Hoje o sexo é visto quase exclusivamente como prazer físico ou uma experiência emocional, mas a Bíblia nos ensina que ele vai muito além disso. A frase "uma só carne" carrega um significado profundo. É uma fusão de duas vidas, de duas almas. Não é apenas um encontro de corpos, é uma união espiritual. É tão forte que Deus usa o casamento como metáfora para descrever o relacionamento entre Cristo e a Igreja, como Paulo explica em Efésios 5:31-32. Você consegue sentir o peso disso? A sexualidade humana, quando vivida segundo o plano de Deus, reflete uma realidade espiritual poderosa. Quando entendemos essa verdade, fica claro por que o pecado sexual é tão sério aos olhos de Deus. Não se trata apenas de quebrar regras, é distorcer algo sagrado,
algo que foi criado para ser um reflexo do amor profundo de Deus. Transformamos o que é divino em mera gratificação física. Paulo, em 1 Coríntios 6,18, deixa claro que o pecado sexual é um pecado contra o próprio corpo. E não só isso, ele afeta nossa identidade espiritual. Quando nos unimos a outra pessoa, formamos um vínculo espiritual. E o perigo é que nem sempre sabemos o que estamos trazendo para nossas vidas através desse ato. Já parou para pensar? Quando nos envolvemos sexualmente com alguém, estamos nos unindo a todo o histórico espiritual dessa pessoa. Suas experiências passadas, suas lutas espirituais, tudo o que ela carrega consigo se conecta a nós. Isso é mais sério do que parece. Não sabemos quais influências espirituais essa pessoa carrega, e agora estamos nos expondo a elas. Quando Paulo, em 1 Coríntios 6,16, fala que os dois serão uma só carne, ele não está apenas falando de uma união física. Ele está falando de uma conexão espiritual poderosa, e essa conexão não deve ser subestimada. Agora, imagine o seguinte: cada vez que você se une a alguém sexualmente, você está abrindo as portas mais íntimas do seu ser. E o que está entrando por essas portas? Não sabemos. Não sabemos com o que aquela pessoa já esteve espiritualmente conectada. Pode haver influências espirituais negativas, práticas pecaminosas que ela carregou ao longo da vida, e você agora está criando uma ponte espiritual entre você e tudo isso. Acredite, o que atravessa essa ponte pode afetar sua vida de maneiras que você nunca imaginou. A dimensão espiritual do sexo é uma das verdades mais ignoradas pela nossa cultura moderna. Por que ninguém fala sobre isso? Porque o foco está em prazeres momentâneos e na gratificação imediata. Mas a Bíblia é clara. O sexo não é apenas físico, é espiritual. E quando nos unimos a alguém, não estamos apenas compartilhando nossos corpos. Estamos compartilhando nossas almas. Então qual é o preço que você está disposto a pagar? Quando se envolve sexualmente com alguém, você não está apenas abrindo seu corpo, está abrindo sua alma. E o que está entrando pode ter consequências espirituais muito sérias. Está na hora de repensar suas escolhas. Você já se perguntou por que, depois de certos relacionamentos, algumas pessoas mudam completamente? Aquela sensação estranha de que algo está diferente, mas você não sabe explicar o que? A verdade é que, quando nos envolvemos em relações sexuais ilícitas, criamos uma ponte espiritual direta para algo muito mais profundo do que imaginamos. Muitas vezes, isso resulta em novas tentações, lutas espirituais intensificadas, ou até manifestações demoníacas que nunca haviam sido experimentadas antes. Parece assustador, não é? E é exatamente por isso que a Bíblia nos adverte constantemente contra a imoralidade sexual. Não se trata apenas de seguir regras morais. Vai muito além disso. Trata-se de uma proteção espiritual, algo que Deus, em sua infinita sabedoria e amor, preparou para nós. Ele entende os perigos aos quais estamos nos expondo quando agimos fora dos seus planos para a sexualidade. Deus não está sendo repressivo ou cruel ao estabelecer limites para o comportamento sexual. Ele está nos protegendo. Paulo nos alerta em Efésios 6,12 que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes e principados, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Agora pense bem. Quando você se envolve em pecado sexual, está literalmente abrindo as portas da sua vida para essas forças. Você está se tornando vulnerável a influências espirituais que podem te arrastar para longe de Deus. Você consegue ver o que está em jogo aqui? Não se trata apenas de prazer momentâneo, mas de uma batalha espiritual pela sua alma. Os mandamentos de Deus não são regras arbitrárias destinadas a privar você de felicidade. Eles são uma fortaleza de proteção, desenhados por um Pai amoroso que quer te livrar de danos espirituais profundos. Quando Paulo fala de poderes e principados, ele não está brincando. Essas forças são reais e têm impacto direto em nossas vidas. O pecado sexual, por ser tão íntimo e espiritual,
nos torna particularmente vulneráveis a essas forças negativas. Quando nos envolvemos em imoralidade, é como se estivéssemos abaixando nossas defesas espirituais, deixando a porta aberta para o inimigo entrar. Agora, a boa notícia. Deus, em sua bondade, estabeleceu limites claros para nossa proteção. O casamento, como ele o projetou, não é apenas uma instituição social, é uma fortaleza espiritual. Dentro desse contexto, a intimidade sexual não apenas pode ser desfrutada com segurança, como também fortalece a sua conexão espiritual com Deus. Você entende o poder disso? No casamento, você está operando dentro do plano perfeito de Deus, onde a intimidade se torna uma expressão de algo muito mais profundo, sem risco de abrir portas para influências negativas. Mas fora do casamento, essa mesma intimidade pode ser a brecha que o inimigo precisa para entrar na sua vida e causar danos irreparáveis. Então, por que insistimos em brincar com fogo? Sabemos que podemos nos queimar, mas ainda assim, nos encontramos atraídos para o que Deus proibiu. Talvez a resposta esteja na nossa natureza pecaminosa. Em Romanos 7, 15 a 20, Paulo descreve essa luta interna que todos enfrentamos, a batalha entre fazer o que sabemos ser certo e cair nas tentações que nos destroem. E vamos ser sinceros, a cultura à nossa volta só piora a situação. A sociedade glamoriza o sexo fora do casamento, fazendo com que pareça normal, até saudável. Mas será que vale a pena? A questão que você precisa responder é: o que você está priorizando? A gratificação imediata ou a proteção eterna de Deus? Agora é o momento de ouvir os avisos de Deus e se afastar daquilo que Ele proibiu. Corra para o que Ele aprovou e encontre a verdadeira paz e proteção que só uma vida dentro dos desígnios de Deus pode oferecer. Por que será que o pecado sexual parece tão atraente no momento, mas suas consequências são tão devastadoras a longo prazo? É fácil ser enganado pelo prazer imediato que ele oferece, enquanto os benefícios da obediência a Deus parecem distantes e até abstratos. Mas aqui está a verdade inegável. As consequências do pecado sexual são reais, profundas, e muitas vezes destroem vidas, arruinam famílias e deixam marcas nas almas. Será que vale a pena ignorar os avisos de Deus? Não é uma simples escolha entre prazer e privação, mas entre uma satisfação momentânea e uma alegria duradoura, entre a gratificação instantânea e uma realização eterna. O que você vai escolher? Quando obedecemos a Deus, estamos optando pelo que realmente é melhor para nós, mesmo que às vezes não pareça ser assim no calor do momento. Deus não criou essas regras para ser cruel ou limitar seu prazer. Pelo contrário, Ele quer te poupar de problemas profundos, desgostos intensos e dores que poderiam te marcar para sempre. E é por isso que precisamos ouvir atentamente o que Ele nos diz. Fuja da imoralidade sexual. Não é apenas uma questão de comportamento, é sobre proteger sua alma e seu futuro. Você está se machucando mais do que imagina ao ignorar os mandamentos de Deus. Ele te ama tanto que não pode suportar ver você se destruindo dessa forma. Você sabia que o pecado sexual pode causar feridas emocionais e espirituais que duram muito além do momento do ato? Provérbios 5, 3 a 4 nos alerta. Os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua boca é mais suave que o azeite, mas no final, ela é amarga como fel e afiada como uma espada de 2 gumes. O pecado sexual pode parecer doce agora, mas suas consequências serão amargas e dolorosas. Deus, em seu imenso amor, quer te livrar dessa amargura, e é por isso que o arrependimento é tão essencial. Você está disposto a mudar de direção antes que seja tarde? Arrepender-se significa mudar completamente sua mentalidade, reconhecer que o caminho de Deus é melhor que o seu, e se comprometer a seguir a vontade dele em vez de seus desejos momentâneos. E aqui está a boa notícia. Deus está sempre pronto para te perdoar. Em 1 João 1,9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça.
Isso inclui até mesmo os pecados sexuais mais profundamente enraizados. O sangue de Jesus tem o poder de te lavar, de te dar um novo começo e te oferecer uma nova chance de viver em pureza. Agora é a hora de fazer essa escolha. Você vai continuar permitindo que o pecado sexual te destrua, ou vai buscar a verdadeira liberdade e santidade que só Jesus pode oferecer? Pedro nos lembra em 1 Pedro 1:15-16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Santidade não é uma opção. É uma necessidade para todo cristão. Não se trata apenas de evitar o pecado, mas de transformar-se internamente, de buscar ativamente ser mais parecido com Cristo em todas as áreas da sua vida, incluindo sua sexualidade. Romanos 12:2 nos instrui: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Você está pronto para isso? Não é uma simples mudança de comportamento, mas de coração, de mente e de espírito. Permita que o Espírito Santo transforme seus desejos e te guie para longe das armadilhas do pecado sexual. A escolha está nas suas mãos. Prazer passageiro ou alegria eterna? O que você vai escolher? Você já parou para pensar no poder que sua mente tem sobre suas escolhas? Renovar a mente é o primeiro passo para viver a pureza sexual e experimentar a verdadeira vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Mas como podemos transformar nossa mente em um mundo cheio de distrações e tentações? A resposta está em alimentar nossa mente com a verdade da palavra de Deus. Quando meditamos em suas promessas, nossa visão de mundo começa a mudar. Mas atenção, isso exige vigilância. Precisamos ser cuidadosos com o que assistimos, lemos ou ouvimos. Já se perguntou quantas vezes você é influenciado por conteúdos que despertam desejos impuros? Às vezes, o que parece inofensivo está na verdade abrindo portas para pensamentos que nos afastam da santidade. Buscar a pureza significa seguir ativamente a Jesus. Quanto mais nos aproximamos dele, mais nos tornamos como ele. E sabe o que acontece quando experimentamos a alegria da presença de Deus? Os prazeres temporários do pecado se tornam cada vez menos atraentes. Como o Salmo 16:11 nos lembra: me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Agora, aqui está a pergunta crucial. Você está buscando ativamente essa alegria eterna, ou se perdendo nos prazeres momentâneos? Não basta apenas ouvir sobre Deus. É preciso trabalhar na sua salvação com temor e tremor, como Paulo nos exorta em Filipenses 2:12. Mas cuidado! Isso não significa que estamos tentando ganhar nossa salvação. Ela é um presente gratuito pela graça através da fé, como diz Efésios 2:8-9. Trabalhar em nossa salvação significa viver de acordo com a nova vida que recebemos em Cristo, levando a sério nossa caminhada cristã. Você leva a sério sua posição em Cristo? Ou está tratando de forma leviana os mandamentos de Deus, especialmente na área da pureza sexual? O temor e tremor não são um medo paralisante de Deus, mas sim uma reverência profunda, um respeito santo por tudo o que Ele fez por nós. Se você realmente compreendesse o que Deus fez por você em Cristo, viveria de forma diferente? Quando aplicamos essa mentalidade à pureza sexual, não podemos ser casuais ou indiferentes em relação ao pecado. Muitos acham que, porque temos a graça de Deus, isso nos dá licença para continuar pecando. Mas você realmente acha que a graça de Deus foi dada para que continuemos vivendo na impureza? Paulo responde de forma enfática em Romanos 6:1-2. Continuaremos pecando para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Trabalhar em nossa salvação, especialmente na área da pureza sexual, exige decisões difíceis. Isso pode significar cortar relacionamentos tóxicos que nos levam à tentação, instalar bloqueios em nossos dispositivos,
ou buscar aconselhamento e terapia para vencer vícios. Você está disposto a fazer o que for preciso para viver em pureza? Aqui está a realidade que você precisa enfrentar. Existem dois caminhos. O primeiro, largo e fácil, é o caminho do mundo, onde você sempre busca a sua própria vontade, onde o prazer imediato reina. O segundo é o caminho estreito, aquele em que poucos escolhem viajar. Esse é o caminho de seguir a Jesus, de carregar a sua cruz e de renunciar aos prazeres destrutivos deste mundo. Qual desses caminhos você está escolhendo? Em Mateus 7:13-14, Jesus nos alerta sobre os dois caminhos. O caminho largo, especialmente no contexto da sexualidade, é o caminho da indulgência, da gratificação sem limites. Mas o que você ganha no fim? O que parece liberdade no início, acaba sendo prisão. Você quer viver nessa prisão ou deseja a verdadeira liberdade que só Cristo pode oferecer? Você já parou para refletir no caminho que a cultura moderna nos empurra? A mensagem é clara. Se te faz sentir bem, faça. Nossa sociedade insiste que somos donos de nossos corpos e podemos fazer o que quisermos com eles. Mas será que essa liberdade é verdadeira? À primeira vista, esse caminho parece irresistível. Ele promete prazer, liberdade e realização. Mas qual é o verdadeiro custo disso tudo? Jesus nos adverte que esse caminho aparentemente fácil e atraente leva à destruição. E as evidências estão por toda parte. Relacionamentos despedaçados, famílias dilaceradas, vidas devastadas por vícios sexuais. Você já percebeu quantas vidas são arruinadas diariamente por seguir essa liberdade? Doenças sexualmente transmissíveis, traumas emocionais e espirituais são consequências reais da promiscuidade que a nossa cultura tanto promove. Esse é o preço que você está disposto a pagar? Agora, existe outro caminho. Um caminho diferente, mas que poucos escolhem. É o caminho estreito, o caminho da obediência a Deus. Parece difícil? Parece impossível? Talvez. Mas é o único caminho que traz vida verdadeira. O caminho que nos chama à disciplina, ao autocontrole e a reconhecer que nossos corpos não nos pertencem. Eles são templos do Espírito Santo, como Paulo nos lembra em 1 Coríntios 6:19-20. Você já pensou nisso? Seu corpo é um santuário. Como você está cuidando dele? Esse caminho estreito é aquele que reserva a intimidade sexual para o casamento como Deus o planejou. Pode parecer antiquado, não é? Talvez até restritivo, especialmente em uma cultura onde tudo gira em torno do sexo. Mas pare e pense por um momento. Será que Deus nos daria esse mandamento apenas para nos privar de prazer? Ou Ele sabe algo que muitas vezes ignoramos? Esse caminho a pesar. No final das contas, a mensagem é clara. Deus não está apenas pedindo para que oremos sobre o pecado sexual. Ele nos manda fugir dele. O caminho para a verdadeira liberdade e pureza não está em simples orações, mas em uma ação decisiva e corajosa. A fuga do pecado sexual é uma escolha que exige determinação e obediência, mas é o único caminho para experimentar a plenitude da vida que Deus prometeu. Se você encontrou valor neste vídeo e acredita que essa mensagem pode fazer a diferença na vida de outras pessoas, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com amigos e familiares. Juntos, podemos fortalecer nossa caminhada com Deus e buscar uma vida de verdadeira pureza e obediência. Inscreva-se agora para receber mais conteúdos transformadores e não perca nenhuma atualização. Deixe seu like e compartilhe a mensagem para que mais pessoas possam descobrir o caminho para a verdadeira liberdade em Cristo.